O primeiro modelo dessa aula. Como eu disse na aula passada, a gente vai dar continuidade nos modelos que a gente começou a fazer na aula passada e vamos prosseguir. Então, só relembrando aqui, né, o que a gente fez? A gente tem aqui no source, onde chega a nossa matéria-prima, ela vai para um estoque intermediário, um estoque aqui, antes da pesagem, né? Lembrando que a gente definiu aqui 6 tipos de matéria-prima, do tipo A, B, C, D, E, F. Todos eles a gente converteu em número de 1 a 6 e a gente deu cor para eles, né? O A sendo azul, o B vermelho, o C verde, o D amarelo, o E laranja e o F roxo. A partir daqui, se vocês lembram do estoque, ele vai para uma pesagem, onde a gente colocou uma label na nossa matéria-prima, que essa label, a nossa etiquetinha, ela nada mais é do que o peso de cada uma dessas caixas. A partir daqui ele vem para um estoque intermediário, e do estoque intermediário, produtos do tipo 1 e 2 ou A e B, vem aqui quem faz a inspeção é o processo A, os tipos verdes e amarelos, que são C e D, quem faz a inspeção aqui é o processo B, e o roxo e laranja, quem faz a inspeção é o processo C. Lembrando que cada um do tempo de processamento aqui, né, de inspeção, vai de acordo com o peso da nossa caixinha. Lembra que a gente utilizou a label peso, né, para definir o tempo de processamento acrescido de uma normal. Então, a gente tem uma distribuição normal que ele tem um valor aleatório e mais esse valor do peso. A partir daqui, ele passa para um estoque de produtos pesados, né, e faz uma checagem, onde a checagem ela é 3 segundos a checagem e ela separa produtos rejeitados de produtos finalizados. Os produtos rejeitados são aqueles do tipo 1, ou azulzinho, né, ou A, que tem peso maior que 35. Então, a gente checando aqui, a gente está vendo que esse tem 37,45. Ou então, aqueles produtos do tipo B, ou tipo 2, ou os vermelhos, que são maiores que 30. Então, a gente tem aqui o peso de 31,59. Bom, o que o exercício pede agora? O exercício pede que os processos A, B e C sejam feitos por operadores. Além desse processo ser feito por operadores, o operador tem que levar a nossa caixinha aqui do processo A até ao estoque de produtos pesados. E depois, além disso, aqui nos rejeitados, se for produtos finalizados, se for os produtos bons, quem vai levar é uma empilhadeira. Ela que vai fazer esse transporte. Deixa eu dar um stop, reset aqui. Então, se a gente olhar aqui na parte de Task Executors, a gente tem todas as possibilidades de recursos do nosso que tem no Flexim. O Dispatcher a gente vai ver mais para frente. O Task Executor é quando a gente tem um AGV, operadores, Transporter, que é as nossas empilhadeiras, pode ter um elevador, robô e por aí vai. Vou clicar aqui no operador e jogar ele aqui na nossa área de trabalho. Se vocês observarem, o operador ele já vem por padrão desse jeito. Ele é um homem de camisetinha amarela. Só que vocês podem customizar a aparência do seu operador, do seu recurso. Se vocês clicarem 2 vezes em cima do operador, vai abrir uma caixinha aqui, onde, se você vier no visual, você consegue mudar a cor da camiseta dele. Então, por exemplo, eu vou pôr que a camiseta seja vermelha ou então azul. E aí vocês vão escolhendo aqui as cores. Além disso, se vocês não quiserem que seja um operador homem, quero mudar isso aqui para uma operadora. Então, vocês podem vir aqui no Personal Visual e mudar aqui de Male Operator para Female Operator. Então, vai mudar para uma mulher. Deixa eu clicar aqui 2 vezes de novo. A gente tem como mudar a textura da pessoa. Então, por exemplo, aqui Female Scan 4, pode ser Male Scan 1. Ele vai mudando essa textura de tom de pele, né? Aged, por exemplo, ou então, se vocês quiserem, zumbi. Além disso, a gente tem outras opções. Por exemplo, Female Emergency. Se a gente clicar aqui, ela vai mudar aqui uma policial, né? Então, a gente pode mudar a textura da pele, a gente pode mudar o estilo da cabeça, a gente pode colocar se você quer um chapéu ou não. Então, por exemplo, vamos mudar aqui para Captain Hat.
Então vai mudar para um chapéu de capitão. Camiseta, aqui está Police Uniform. Ah, mas eu quero, por exemplo, uma t-shirt. Ou então, não, eu quero um Firefighter Jacket. E aqui, além disso, as calças. Por exemplo, vou mudar para um jeans. Consigo mudar para uma calça jeans. Os tênis, os sapatos, né? Botas de bombeiro. Ou então, nada, ele vai ficar descalço. Se vocês estiverem trabalhando em questão de hospitais, por exemplo, pode pôr uma máscara cirúrgica ou uma máscara de gás. Óculos, vocês podem escolher óculos clássico, ou então óculos de segurança, e luvas também pode pôr. Lembrando que todos esses pontos que vocês conseguem mudar, vocês também conseguem alterar a cor, viu? Do seu recurso. Mas isso aqui é mais a título de curiosidade, como vocês podem fazer a parte visual do modelo. A gente vai utilizar para o nosso modelo aqui como que fala? O padrão, o que vem para o FlatSim, não faz diferença. Mas a gente pode usar, sei lá, se vocês estiverem fazendo bancos ou hospitais, na questão de serviços, e que precisa, de fato, diferenciar os operadores, os recursos de vocês, aí fica mais a critério de vocês em mudar esse estilo do operador. Certo? Então eu vou só deletar aqui, foi mais a título de curiosidade essa primeira parte. E vamos porque o exercício pede, né? Ele quer que o processo A, B e C sejam feitos cada um por um operador. Então vamos colocar aqui, vamos arrastar 3 operadores. Vou mudar o nome dele, ao invés de ser operator 2, vou pôr operador 1, operador A, desculpa. O segundo aqui, vou pôr operador B. E o terceiro, vou chamar ele de operador C. Operador C, correto? Então, vou colocar o operador A perto aqui da máquina A, que ele vai operar ali na A, o B vai operar na B e o C vai operar na C. Agora a gente precisa ligar os recursos às máquinas, onde que eles vão de fato trabalhar. Lembrando que para a gente ligar recursos, ele tem que ser ligado à porta central. Então vocês podem clicar aqui e clicar no S e vou clicar aqui da máquina, no operador, por exemplo. Então, se vocês olharem aqui, esses 2 pontinhos indicam que eles estão ligados. Ou então, vocês podem clicar no S e do S... Opa, virou aqui. Deixa eu só posicionar a minha máquina de novo, para a gente não perder as referências, que ela é 24. 24 e 0. Vocês podem clicar no S... E do S vocês ligam no operador, ou pode ser do operador na máquina. Aqui, quando é porta central, não tem problema a direção que vocês ligam, diferentemente de fluxos, né? Fluxos, isso é bem importante. Então, se a gente rodar o nosso modelo, a gente está falando que ele está ligado aqui na porta central, vai chegar a matéria-prima azul ali. Se vocês clicarem aqui nas estatísticas, ele está idle, ele está ocioso, ou seja, ele não está fazendo ainda essa operação. A gente precisa configurar isso para que o operador faça essa operação de inspeção, né? Então, vou dar um stop reset. Se vocês clicarem aqui dentro do processo, vai ter uma caixinha chamada processor. E aqui ele fala, no caso de setup, a gente não tem setup, mas no caso do processo, o tempo de processo, ele está falando para a gente usar um operador. E qual operador que eu estou usando? Aqui está falando que é o operador, o objeto que está ali no local, que está ligado na porta 1. Eu tenho somente um operador ligado aqui na porta 1. Se eu tivesse mais, por exemplo, colocasse 2 aqui nessa porta, significa que eu estou colocando o operador, o recurso que está ligado na porta 2. Tem algumas opções aqui que você pode conectar por port by case, baseado no caso, né? Tem algumas opções aqui dentro da PicList que vocês podem mudar. Outra opção diz, não sei, isso daqui está muito difícil eu escrever na forma de programação. Vocês podem vir aqui com o conta-gotas. Se eu clicar em cima do meu operador, ele vai dizer que operador A ou model.find operador A. É a mesma coisa de escrever current.centerObject1. Tá certo? A gente vai deixar aqui como centerObject1
mesmo, mas se vocês quiserem escrever da outra maneira, pode clicar em um desses duas opções, que é a mesma coisa. Vou fazer isso aqui para o processo B, então vou usar o operador, né? Também é ligado na porta 1, e vou ligar aqui também no use operator para o processo C. Vamos ver o que acontece agora. Vou pôr aqui para rodar, dei um reset run. Quando vocês chegarem aqui, ó, tá vendo que a caixinha está passando e agora ele está utilized, ou seja, está sendo utilizado pela máquina. E na hora que a caixinha sair, ele vai estar idle, está vazio, está ocioso de novo. Então, isso é um indicativo de que, de fato, o operador está trabalhando ali. Vamos ver esse daqui, só para conferir. Está sendo utilizado. E agora ele está ocioso. E vamos chegar aqui na caixinha do processo C, ele está sendo utilizado também. Então está correto. Apesar disso, ele não está levando o meu produto aqui para o estoque de produtos pesados. A gente precisa fazer isso, que o exercício pede que ele leve também. Como que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui no nosso processo, deixa eu minimizar o processo, e agora os nossos outputs, as nossas saídas. Quem que vai fazer essa saída? Vou ter que usar um transporte, e da mesma maneira vou usar um transporte que aquele recurso que está ligado na minha porta central. Vou vir aqui no processo B, fazer a mesma coisa, no output eu vou usar um transporte, e no processo C eu também vou utilizar um transporte, correto? Vamos dar um reset run e ver se de fato ele está fazendo isso. Chegou minha caixinha azul ali, ele está sendo utilizado, lembrando que olhando aqui na estatística ele está sendo utilizado, o processo está sendo feito e agora ele precisa levar essa caixinha para lá. Então ele levou. Observem que o operador leva a caixa até o estoque de produto pesado e fica lá. Ele só vai voltar no momento que chegar alguma matéria-prima, alguma unidade para ele fazer dentro desse processor aqui. Então a gente precisa setar, falar que na hora que você descarregou o seu processo, você tem que voltar para a máquina que você está operando, senão ele vai ficar ali no estoque de produto pesado. Imagina se fosse muito longe esse estoque de produtos pesados, então tem esse tempo de deslocamento que você pode perder em questão de produção, né? Se o seu operador fica lá e só volta quando ele é chamado. Então vou dar um stop, reset aqui. Como que a gente faz isso? A gente precisa clicar dentro do operador e aqui a gente já viu o visual, Personal Visuals, ele também tem labels, mas eles também têm triggers. Se a gente clicar aqui no trigger, tem o que ele pode fazer na entrada, na saída, quando ele carregar ou quando ele descarregar. E quando ele descarregar que a gente quer que ele faça alguma coisa. Então, quando ele descarregar, eu quero que ele viaje para um objeto. E qual que é esse objeto? É o que está ligado na porta central 1. Ou então, vocês podem pegar o conta-gotas e clicar aqui. É a mesma coisa, né? Ele vai escrever para vocês Current Point Center Object 1. Vamos ver se deu certo. Então, reseta, roda, vai chegar ali a caixinha azul. Ele está processando essa caixinha azul. Está fazendo ali o processo de inspeção. Ele vai carregar ao final do processo a caixinha aqui para o estoque de produtos pesados. Então ele levou para lá. Opa, deixa eu só voltar aqui que deu um probleminha. Stop reset. Na verdade, vamos clicar aqui nele de novo. Opa. E vocês viajar para um objeto. A gente vai ter que escolher o Get Task Sequence. Na verdade, é esse aqui que vocês precisam escolher. Então, vamos dar um reset e vamos rodar de novo para ver se ele volta. Chegou ali, ele levou o estoque e voltou para onde ele estava. Então, é isso que a gente precisa fazer setar nos outros operadores. Vocês vão ver aqui que na caixinha verde, como a gente não fez, ele levou e vai ficar lá. Então, vou dar um stop reset. O operador A já está configurado.
O operador B, eu vou vir aqui nos triggers, então quando ele unload, quando ele descarregar, eu quero que ele viaje para um objeto específico, travel to an object. Qual objeto? Esse daqui. E eu quero que get task sequence current.subnodes.length igual a 0. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no processo C. Então vou pegar aqui nos meus triggers, on unload, ele vai viajar para um objeto específico, que no caso é esse daqui, e escolher a segunda opção. Correto? Vamos dar um reset run aqui. Lembrando que se eu apertar o Ctrl e a setinha para o lado, ele vai passando evento a evento. Então, levou, voltou, tá certo. Vamos ver se o processador B faz a mesma coisa. O operador B levou, aí no estoque e voltou. Vamos ir aqui o roxinho chegando. O operador C vai pegar a caixinha, levou ele no estoque de produtos pesados e voltou. Correto? Então essa é a primeira parte que a gente precisava fazer nesse exercício. A segunda parte é a questão dos rejeitados e produtos finalizados. Quem faz isso daqui agora é uma empilhadeira. A gente vai colocar os produtos finalizados aqui, a gente vai mudar o local que ele está para ele ficar um pouco mais longe para a empilhadeira carregar. Então a gente vai colocar aqui que esses produtos finalizados, o estoque de produtos finalizados, ele vai estar na coordenada x50 e no y0, certo? E daí quem vai fazer isso daqui é uma empilhadeira. Então eu vou vir aqui no transporter, vou colocar uma empilhadeira, dá para vocês verem ela aqui, o design dela. Mesma coisa, se vocês clicarem, vocês conseguem mudar o visual da empilhadeira, mas nesse ponto ele não tem aquelas opções de você mudar o operador que está ali dentro e tudo mais, correto? Eu vou ligar o meu transporter com o S na minha checagem. E a empilhadeira, ela não faz a checagem, ela só faz o transporte. Então, eu vou clicar aqui dentro do transporte e o meu output é use transport. Correto? Só que ele é um use transport condicional. Por quê? Porque ele só vai mandar aqui para os produtos finalizados. Então a gente tem que vir aqui no Customized Logic e a gente vai aqui no Conditional Transport. Qual a porta? Essa é a minha porta 1 e essa é a porta 2. Qual que é a condição? É só quando a porta for igual a 2. Eu só quero mandar ele para os produtos finalizados. Para os rejeitados, eles vão sem transporte, eles vão automático. Então vamos dar aqui um reset run. Vamos ver se rodou direitinho. Se é para a porta 1, ele está levando lá. Vamos esperar chegar um aqui que seja rejeitado. O rejeitado ele foi direto. Então tá belezinha. Outra coisa que a gente precisa fazer. Lembra que a gente fez aqui nos operadores que ele volta para um objeto específico. A gente precisa falar também que essa empilhadeira volta para um objeto específico, que no caso é a checagem, ela não fica lá esperando. Então a gente vai dar um stop, reset, vou clicar dentro do transporter, o trigger, quando ele também descarregar, então on unload, ele vai viajar para um objeto. Esse objeto é aqui a minha checagem e escolham o get task sequence current.subnodes.length igual a 0. Está falando que quando o que ele tiver carregado é igual a 0, ele volta para o objeto específico. Então vamos dar um reset run e deixa eu chegar ali, pegou a caixinha azul, ele volta para a parte de checagem. Beleza, pessoal? Dá uma acelerada aqui para vocês verem, o modelo está funcionando direitinho, os produtos rejeitados não é o transporter quem faz. E é isso, qualquer dúvidas é só falar.